Fala pessoal, bom demais? Então, continuando nosso estudo aqui da composição de movimentos, agora a gente vai para um caso especial, é o caso do lançamento horizontal. No lançamento horizontal é uma situação assim, vamos supor que você tem uma bolinha, um objeto, uma bola de canhão, coisa assim, que está em cima de algum lugar, que tem uma certa altura, em cima aqui de uma mesa, em cima de um apartamento, de um prédio, de uma montanha. E a ideia é o seguinte, você está aqui e você vai dar um peteleco nela. Quando você, o observador, vê de fora, vê o que está acontecendo, você vai ver ela, bolinha, cair desse jeito assim, nessa trajetória aqui, como se fosse meio curvada assim. Essa trajetória a gente chama que é uma trajetória parabólica. Então, se ela é parabólica, já está feio, porque não é uma trajetória que a gente sabe bem. Se fosse uma curva, ainda dava. Se fosse uma reta, tranquilo. Mas é parabólica. Então, o que a gente faz? A gente decompõe o movimento dela em duas partes, como se fosse uma na horizontal e uma na vertical. Porque para ela chegar aqui, quando você vê ela fazer esse movimento assim, meio encurvado, parabólico. Só que você pode dizer que você andou um pouquinho para cá e um pouquinho para baixo, um pouquinho para cá e um pouquinho para baixo. Então, como você andou um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita e um pouquinho para baixo, você pode falar que você tem um movimento na horizontal e um movimento na vertical ao mesmo tempo. Então, a gente consegue decompor esse movimento em duas direções, que facilita pra gente, porque se você está andando na direita e andando para baixo, você está andando numa trajetória reta. Então é como se você tivesse olhado assim, vou olhar só que eu andei para a direita, aí você faz um cálculo para isso. Agora vou olhar só o que eu andei para baixo, aí você faz um cálculo para isso. Então são trajetórias retas, fica mais fácil de analisar. Porque trajetórias retas a gente pode aplicar ali o movimento retilíneos. Então beleza. Só que nessa situação, como a gente tem que dividir ela em dois, porque é o movimento na horizontal e na vertical, há uma diferença entre os dois. Quando você dá um peteleco aqui, e eu estou nos tratando aqui, essa situação é uma situação teórica, ideal, em que você não tem resistência do ar, você não tem ali atrito, você não tem nada te impedindo, ninguém vai soprar, ninguém vai te impedir nem nada. Tipo assim, se eu tivesse de boa, só quisesse jogar bolinha, calcula aí pra mim como é que ia acontecer. Então nesse mundo ideal, eu tenho que considerar que, como ninguém vai impedir meu movimento não vai ser impedido por ninguém, certas coisas vão se manter constante aqui. Então, por exemplo, um movimento na horizontal, aqui que eu vou separar primeiro em horizontal, toda vez a bolinha vai querer ir para a direita, sempre ela vai para a direita, toda vez ela vai querer ir, e ninguém vai impedir que ela deixe de vá, ninguém vai soprar, ninguém vai fazer nada de impedir. Então, se ela começou com uma velocidade aqui, ela vai terminar com a mesma velocidade na horizontal, porque ninguém pediu, porque ninguém soprou, ninguém fez nada para parar, não tinha nenhum objeto para parar ela horizontalmente. Então, por causa disso, ela tem velocidade constante na horizontal. Então, já que ela tem velocidade constante, a gente se trata do MRU. Apenas uma fórmula que a gente tem que lembrar, só o Deus vê tudo. Deus vê tudo já resolve pra gente. Então, normalmente, essa distância aqui, que a bolinha cai do chão, então, por exemplo, deu um peteleco na bolinha e ela demora e cai no chão lá, essa distância que ela percorreu aqui na horizontal, essa distância a gente chama de alcance. Então, o alcance da bolinha foi de tantos metros. Então, ela percorreu na horizontal. E se é horizontal, eu preciso achar uma velocidade da horizontal. E a velocidade da horizontal é a mesma que está lá no começo, quando ela foi jogada do peteleco. Então, essa velocidade é constante, a gente joga no MRU, Deus vê tudo, já resolve a vida. Agora, tem um movimento na vertical, porque ao mesmo tempo que ela vai para lá, ela está caindo também. Só que o movimento da vertical já é influenciado já pela gravidade. A Terra já está puxando a bolinha. Então, quando a Terra puxa, produz uma aceleração na bolinha. É a aceleração da gravidade. Então, cada vez mais a bolinha cai com velocidade maior. Se a bolinha está caindo com velocidade maior, a velocidade está alterando, se tem aceleração, é um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Então já tem um movimento com aceleração. Movimentos com aceleração já envolvem mais fórmulas, lembra? V igual a V0 mais AT, D igual a V0T mais AT2 sobre 2 e V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AT. Então são as fórmulas que envolvem a aceleração. Então, o movimento na vertical já envolve aceleração. E a aceleração em especial, a aceleração sempre da gravidade. Então, todas as bolinhas, todos os corpos vão cair sempre com a mesma aceleração. Então, vão todos caírem com velocidades parecidas para baixo. Independente da sua massa, porque a gente está se tratando aqui de uma coisa ideal, né? Sem resistência do ar, sem nada para ninguém avacalhar. Então, aquele cai com a aceleração da gravidade. Então, a velocidade aumenta na vertical. Enquanto na horizontal ela sempre permanece constante, na vertical ela começa parada, ou seja, ela começa no zero, né? A velocidade inicial verticalmente é zero, e depois ela só vai aumentando.
Então, cada vez mais a bolinha vai ficando mais rápido para baixo. Então, ela fica mais rápido para baixo, só que igual para horizontal. Então, ela fica... a sua velocidade vai aumentar ao longo do tempo, porque a resultante dessas, quando você soma elas, faz um vetor cada vez maior. Então, cada vez mais, realmente, a bolinha vai cair no chão com velocidade maior. Então, se ela saiu aqui, por exemplo, com 2 metros por segundo, ela não chega com 2 metros por segundo aqui. Ela chega com uma velocidade maior por causa dessa resultante. Mas por culpa de quem? Por culpa da componente vertical que tem uma aceleração. Então, essa componente vertical aqui, a gente coloca a aceleração dela como a gravidade. A distância, normalmente, que ela vai percorrer na vertical, a gente chama isso de altura. Então, a altura que ela cai é a distância que ela vai percorrer. Então, o limite dela é o chão. Então, ela vai percorrer justamente o tanto de altura que ela tem. Então, pegar essas características, a gente sempre vai dividir o movimento em dois, na horizontal e na vertical. Vou te dar as informações de tudo, de cada um. Só que o que vai unir as duas coisas, o que vai dar assim, aquela cola de ligação, vai ser sempre o tempo. Porque o tempo que você demora para cair é o tempo que você demora para ir para frente. Então, até pode fazer um teste. Vamos supor que você quer saber quanto tempo que você... se fosse no mundo ideal, né? Se você desse um tiro, por exemplo. Você está aqui e vai dar um tiro para frente. O tempo que demora... Você queria saber quanto tempo ela vai demorar para chegar lá na frente e parar no chão, por exemplo. Vamos supor que não tem nenhuma barreira, não tem nenhum prédio, nenhuma árvore, nenhum animal, nenhuma pessoa na frente para estar desse tiro. Você simplesmente vai dar e você quer saber quanto tempo depois ela cai no chão. E considerando que não tem ar também, eu sei que é impossível, mas considerando isso, então o tempo que você demora um tiro e o tempo que você joga uma bala que só solta, o tempo que essa bala demora para cair aqui, você simplesmente assim abandonou ela aqui e caiu no chão, é o mesmo tempo que a bala que saiu da arma vai percorrer. A diferença entre elas é que, obviamente, a bala que saiu da sua arma, ela vai percorrer uma distância para frente muito maior, porque ela saiu com uma velocidade absurda da sua arma aqui, em torno de 900 metros por segundo, é uma velocidade absurda. Só que o tempo que ela tem aqui de queda é o mesmo, porque só depende da altura. E isso é uma coisa interessante, porque por mais que você dispare as coisas para frente, o tempo que ela vai demorar simplesmente é o tempo de queda aqui. Então a diferença só é que ela vai mais para frente ou não. Deu para pegar? Então quanto mais alto você tiver, quanto mais andares você tiver, mais tempo você demora para cair. Mesmo se você ser abandonado, que é simplesmente soltar, ou se você jogar para frente. Então, sei lá, tá em cima do prédio, você quer tacar moedinhas, tacar pedras. Você arremessar ela para frente e você abandonar, o tempo que ela vai demorar para cair vai ser o mesmo, porque é a mesma altura. A diferença é quando você abandona, ela cai para baixo. A diferença é quando você joga ela para frente, ela cai, o movimento parabólico, ela vai lá para frente, mas demora o mesmo tempo. Deu para entender? Isso no mundo ideal, tirando resistência do ar e tudo mais. Então aqui a gente vai se tratar de fazer sempre um cálculozinhos. Normalmente eu te dou a altura e dada a altura eu te peço assim, qual que é o alcance. E a cola entre os dois vai ser sempre o tempo. Porque já que eu te dei a altura, eu estou mexendo aqui com MRUV, contas de MRUV. Mas quando eu te pergunto o alcance, eu preciso de Deus ver tudo aqui. Então eu preciso de outra forma. E a cola entre os dois vai ser o tempo. Achado o tempo, você resolve basicamente as duas questões. Então é só relembrar aqui então as suas especificidades. Em que a velocidade vertical começa parada e termina o máximo da velocidade aqui no chão. Quase no chão. Então se eu perguntar assim, qual que é a maior velocidade com que essa bola cai antes de tocar no chão? É justamente ali, porque quando ela toca no chão ela para, né? Mas antes de tocar, qual que é a velocidade com que ela estava? É a maior velocidade possível. A sua componente vertical é que vai te ajudar muito nisso. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar tranquilo, porque os exercícios sempre vão ficar variando nessas coisinhas, mas nunca vão dificultar demais. Sempre continha de boa. Vamos para o exercício. Vamos lá, observe aqui esse exemplo. É um exemplo super clássico porque as distâncias são às vezes manjadas. Eu vou te mostrar por quê. Então a primeira distância, a altura, então às vezes manjadas, eu vou te mostrar ele aqui. Vamos supor que eu tinha aqui uma bolinha, eu dou um peteleco nela, ela sai aqui da pontinha de um prédio aqui, de 5 metros de andar, 5 metros, o comprimento do prédio, a altura. Então eu estou te perguntando tudo, o tempo que a bolinha demorou para cair, qual foi o alcance, né? Ou seja, lá na frente que ela caiu em que distância. Qual foi a velocidade máxima na componente vertical que ela cai? Então, se eu olhar aqui para a vertical, qual foi a máxima e qual que é a velocidade que ela caiu no chão, efetivamente. Então, é o máximo de pergunta que eu posso te fazer, dada essa situação inicial. Eu sempre te dou 2 dados, e são 2 dados que eu preciso te dar
para você poder mexer com a horizontal e com a vertical. Agora observa aqui, ó, vamos lá, quero achar o tempo primeiro, que normalmente é o melhor de se achar mesmo. Os dados que eu te dei, as informações que eu te dei uma velocidade na horizontal e eu te dei uma distância na vertical. Eu não posso conectá-las. Eu não posso usar ambas as informações da mesma fórmula, porque as fórmulas que a gente tem vão envolver velocidades na vertical, distância na vertical. Vão envolver velocidade na horizontal, distância na vertical. Só o tempo que eu consegui relacionar entre elas. Então eu não posso colocar as duas na mesma fórmula. Então o que eu vou pensar? Olha, eu preciso do tempo. Se eu quiser usar a velocidade, que eu tenho aqui que eu te dei, que é na horizontal, se é horizontal, eu estou mexendo ali com Deus vê tudo, que é MRU, apenas MRU. Então Deus vê tudo. Se eu quero achar o tempo, eu preciso da distância na horizontal, e eu não te dei, apesar de te dar velocidade. Então, beleza, não vou usar porque eu não consigo sair do lugar. Então tá, então vou tentar usar a informação da vertical. A informação da vertical te fala que você percorreu uma distância de 5 metros, caiu de uma altura de 5 metros. Bom, se é vertical, eu tenho que pensar que é MRUV. MRUV são fórmulas que vão envolver aí aceleração. E a aceleração aqui sempre é gravidade. Eu nem te coloquei aqui porque se você está caindo, você está no mundo contextualizado, você está na gravidade. E é na Terra e tudo mais. Então, o que eu vou pensar? Bom, eu preciso de tempo e hoje tenho distância. Então, vou tentar relacionar uma com a outra. A fórmula que eu tenho que relacionar é essa aqui. D igual a V0T mais AT2 sobre 2. Beleza. Minha velocidade inicial, eu sei que a minha velocidade vertical inicial é 0. Isso já tem que saber. Se ela é 0, ela se corta aqui. Então sobra aqui para mim na fórmula que a distância ela é igual a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. A aceleração também é algo que eu não te dou aqui, escrito, porque já é de graça, é a gravidade. E a gravidade é sempre 10. Então a aceleração aqui é 10. Então eu consigo relacionar distância e tempo, porque distância eu tenho. Coloco, substituo e vai me sobrar o tempo. Então 10 por 2 aqui vai dar 5. E a distância já substitui por 5. Então 5 é igual a 5t ao quadrado. Então joga para lá, seu tempo ao quadrado e o tempo tudo vai dar 1 segundo. Coloca 1 aqui, vai dar tudo igual. Então já é até um tempo manjado, tá? Todo exercício que você vê aqui tem uma altura de 5 metros, independentemente da velocidade que tiver aqui, se a altura é 5 metros, o tempo de queda é 1 segundo. É praxe, sempre vai dar certo. Então, já sei que o tempo é de 1 segundo. Beleza, dado o tempo, eu posso usar ele para achar aqui a distância na minha horizontal, que é justamente o meu alcance. Vem com esse nome, com alcance, que é o nome dele. Então, o alcance vem aqui, dada por horizontal. Se é horizontal, MRU. MRU é Deus vê tudo. A distância que eu quero achar, a velocidade na horizontal que eu te dei, que é 2, e o tempo de 1 segundo, que o tempo de queda é o tempo que ele percorre para cá. Então aqui vai dar 2 metros. Sacou? Então não poderia relacionar os dois na mesma fórmula. Não pode, porque um é horizontal, outro é vertical. Então, dadas as informações da vertical, achei o tempo. Com o tempo eu consigo, junto com a informação na horizontal, achar a distância, que seria o alcance. Aí eu te pergunto aqui, olha, qual que é o seu VY máximo? Então, eu estou perguntando apenas da componente vertical. Velocidade máxima. Antes de tocar no chão aqui, na componente Y, qual que é o valor? Então, eu estou te perguntando ali a velocidade final da sua componente vertical. Se a velocidade final e a componente vertical, MRUV. MRUV tem que lembrar das 3 fórmulas lá que a gente está usando. Já usamos uma aqui. Vou usar essa outra aqui. V igual a V0 mais AT. Vamos lá. Se é na vertical, a velocidade inicial é 0. Então aqui corta, fica nada. A velocidade final é o que eu quero achar. Então velocidade final é igual a aceleração, sempre é gravidade, 10. E o tempo? Tempo para cair aqui no chão foi de 1 segundo. Porque quando a gente fala assim, no instante antes de cair no chão, você considera que é o tempo que ela cai no chão. Então não vão inventar, tipo assim, se demora 1 segundo, antes de tocar no chão é 0,9 segundos. Não, inventa não. É simplesmente aqueles números mesmo. Então aqui, 10 metros por segundo, que ela cai na componente vertical. Agora, se o exercício pergunta assim, qual foi a velocidade que ela caiu no instante antes de cair no chão? Qual foi a velocidade da bola no instante antes de cair no chão? Eu não te perguntei nesse caso a componente, estou te perguntando a velocidade total dela. Porque quando ela cai aqui no chão, no instante antes de cair no chão, ela cai com uma velocidade na horizontal, que é de 2, e ela cai com uma velocidade vertical, que é de 10. Então, quando eu estou te perguntando isso, eu estou te perguntando qual que é a resultante entre eles, a velocidade resultante delas. Então, você vai fazer aqui um Pitágoras. Vai lembrar que a velocidade resultante, que está assim,
faz parte aí, é a hipotenusa de um triângulo, em que aqui para baixo é 10 e aqui para horizontal é 2. Então você faz Pitágoras que resolve dar tudo certinho. Então fica esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Esse ao quadrado é assim, né? Mais esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então aqui vai ficar velocidade resultante ao quadrado igual a 104. Então fica raiz de 104. Raiz de 104 dá para melhorar um pouquinho. Dá para dividir aí por 2, 52, 26. Daria 2 aqui, 26 é 2 vezes 13. Então 26. 2 raiz de 26 metros por segundo. Deu um número feio, mas deu um número. Então, dá aquele... Então, são todas as perguntas que eu posso te fazer com esses dados iniciais, por exemplo. Eu poderia te falar aqui, olha, apenas o alcance e a velocidade horizontal e te perguntar assim, qual que era a altura que a bolinha caiu. Então, dado o alcance aqui que você tinha de 2 metros aqui, vamos supor que eu desse essa situação inicial, dado esse alcance, dado essa velocidade, você achava o tempo. O tempo, então, quase que a gente vai calcular sempre o tempo primeiro ou algo do tipo, maioria dos casos, para poder conectar a horizontal com a vertical, com as formas da vertical. Então é basicamente isso, são exercícios legais de se fazer e tudo mais, não tem muito segredo. Concentra aqui, ó, nesses 5 metros e outra distância também que é interessante, que vocês vão ver muito, é quando aqui vale 20 metros. Porque a fórmula que influencia aí é a fórmula que a gente tem aqui. A gente até poderia deixar de um jeito assim decorado, se dizer que a altura de conclusão aqui, olha, a distância está relacionada com o tempo, ou é uma forma de reescrever essa fórmula, que é esse aqui. Só que como a aceleração é sempre 10, então a gente pode colocar aqui que 10 sobre 2 vai dar 5, então aqui vai dar 5t ao quadrado, e como a distância na vertical a gente costuma chamar de altura, então você pode querer dizer que tem essa fórmula aqui. Essa fórmula não é uma fórmula a mais, ela é consequência. Então eu nem passo ela para te dizer assim, isso faz parte das fórmulas que tem, porque lançamento tem várias formulazinhas de consequência. Aí o pessoal gosta de querer decorar. Se você consegue decorar, decora, mas se não, você tem essa consequência. Você vai desenvolver. Mas aqui é interessante porque outro valor que é muito comum de cair de altura é porque aqui normalmente a gente gosta de achar raízes bonitas ou então tem números bonitos. É quando o tempo aqui é de 2 segundos. O tempo de 2 segundos fica 2 ao quadrado, que dá 4, 4 vezes 5, 20. Então, quando a altura é de 20 metros, o tempo é de 2 segundos. Então, esses são os mais comuns, 5 metros e 20 metros, tá? Não decora essa fórmula, a não ser que você queira decorar, mas não precisa decorar, porque sabendo aquelas outras três que a gente já sabia de movimento variado, já é o suficiente já. É só encaixar certa situação. Velocidade inicial na vertical é 0, a aceleração é a gravidade, e a distância aí a gente chama de altura e por aí vai, tá? Então todos os exercíciozinhos vão ficar permeando por aqui. Então vocês vão fazer bastante exercíciozinho para mim.